E é o que muitas vezes as pessoas vão buscar na igreja. Só que você não encontra isso no organismo igreja, você encontra isso em Deus, no Deus que a igreja anuncia. E alinhada a essa pergunta, também é uma coisa que a gente sempre vê as pessoas criticando bastante sobre a onisciência de Deus. Se Deus sabia, por que ele deixou que acontecesse? Então, unida a essa pergunta que Samuel fez, dá o seu parecer e quero ver o que você tem a dizer. A crise existencial gera muitas vezes a crise de identidade, e a crise de identidade muitas vezes a crise vocacional, e outras crises. É por isso que as pessoas frequentemente dizem, né, Thiago, que não tem um propósito, eu não sei qual que é o meu propósito, está muito conectado. Isso aí. E aquela pessoa também que ela faz tudo, por exemplo, ela começou engenharia, largou, fez medicina, aí largou e fez não sei outra coisa, largou, aí você pensa que é uma pessoa muito estudiosa, não, às vezes é uma pessoa perdida. É verdade. É porque eu não sei, eu estou buscando alguma coisa. Então a comunidade nasceu, vai completar agora 8 anos. Rápido passou, né? Pra quem? Rápido pra quem? Fala aí, rápido pra quem vem de avó. Pra quem tá de dentro. Pra quem tá no processo, foram 8 longos anos. Fala pessoal, fala turma. Nós estamos iniciando mais um podcast da Aliança Digital, o Aliança Cast. Eu sou o Thiago, estou ao lado do Samuel Rossi e hoje nós temos um grande amigo. Antes de chamá-lo de convidado, ele é um grande amigo, é um pastor, é um homem, uma inspiração de Deus. E ele está aqui sentado na nossa frente, na nossa mesa, para falar acerca do reino de Deus. Lá no primeiro podcast eu havia dito que nós falaríamos sobre empreendedorismo, marketing digital, mas nós falaríamos do reino de Deus. Então hoje nós vamos trazer a mensagem do Evangelho. E fora as outras coisas que incluem o Evangelho, certo, pastor? Isso aí. Então nós vamos tratar de assuntos importantes. Já o Samuel vai apresentá-lo um pouco mais, vai falar um pouco do currículo do nosso pastorzão. Então eu queria que vocês já de antemão deixassem um joinha aí, se inscrevam no nosso canal, a gente está tendo uma movimentação muito boa, compartilhem com a galera, deixem nos comentários também as suas curiosidades, aquilo que vocês querem trazer de conhecimento para a gente também, algumas indicações, recomendações, nós somos todos ouvidos e vocês obviamente são parte disso, parte dessa história, parte desse podcast. Samuel, toma à frente aí, que hoje o céu vai descer aqui, irmão. Fala pessoal, episódio 2 do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Particularmente vou falar sobre, para mim, é um amigo de longa data, pastor, empresário, um grande amigo, um pai incrível, um marido incrível. Eu poderia aqui ficar falando de especificações, mas essas características eu acho que são suficientes para fazer ele ter a honra de estar nessa mesa hoje. Ele é um espelho para a gente. Né? A gente olha para ele tem características que a gente gostaria de ter e que a gente busca em ter, exatamente como pessoas como o Gilvan, como o pastor Gilvan, que fazem dessa geração ser uma geração diferente e nos dá a esperança de que o mundo pode ser diferente. Fala sobre sua história, fala aí um pouquinho sobre você, que a gente quer te ouvir aqui hoje. Glória a Deus, pessoal. Paz, né? Graça e paz, sou pastor, tenho que cumprimentar vocês assim. Mas shalom, sejam todos bem-vindos aqui, é um prazer a gente poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos experimentado em Deus com todos vocês. Bem, eu sou casado, vai fazer 18 anos, com a Lohane Fonseca, musicista, me acompanha desde o início, foi a primeira a acreditar no nosso ministério, né? Inclusive a história de vocês é muito, muito comovente, você contou uma vez lá no Verdade. A gente foi um encontro, né, que Deus proporcionou, não teria como ser diferente. Para viver o que eu estou vendo hoje, seria muito difícil, talvez até impossível sem a Lohane, né? Então cremos que o Senhor nos proporcionou um excelente encontro. Sou pai de 3 meninas. 3 meninas. Que privilégio. Ou seja, terei 3 genros, se Deus permitir. Vai ser desafio, mas eu estou treinando bastante, sou um bom atirador. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? É bom se preparar. Sou pai da Rebeca, que tem 15 anos, pai da Valentina, 5, e da Zoe, que vai completar 1 aninho agora. Incrível. Glória a Deus. E sou pastor, formado em teologia, sou também mercadólogo, não atuo mais, mas estudei marketing, fui da primeira turma da Universidade de Vila Velha. Incrível. E também passei pela área financeira, trabalhei no Unibanco, quando existia, hoje é Itaú Unibanco. Sim. Tive alguns empreendimentos, alguns negócios, também tive imobiliária, fui corretor de imóveis, perito avaliador imobiliário, mas chegou um momento que Deus me chamou e falou assim, eu quero você exclusivamente para o meu reino. Tentei resistir 2 anos,
depois ficou impossível. Dura para ti recalcitrar sobre os aguilhões. Muito Amém? É isso aí. Eu queria falar um pouquinho antes de a gente começar aqui. A gente vai definir hoje, para facilitar para vocês, alguns temas polêmicos, temas mais tranquilos, mas a ideia é dar exatamente um direcionamento para todo mundo que está assistindo a gente. E eu queria, na verdade, começar, ou abrindo aqui margem, para você contar sobre a história de como começou a sua igreja, a igreja hoje que tem prosperado e crescido muito, porque tem pessoas que estão nos assistindo que elas de fato olham para a vida delas e falam, isso aqui nunca vai crescer, isso aqui nunca vai prosperar, e você hoje tem uma igreja que tem crescido muito, e ela começou de uma forma completamente diferente, inusitada, diferente de algumas igrejas que a gente vê hoje crescendo aí no Brasil. A sua igreja cresceu de uma forma saudável e espiritual. Eu sei que você se orgulha muito disso, já tive a oportunidade de conversar com você sobre algumas vezes sobre esse assunto. E eu queria que você falasse sobre isso. E até é um adendo para também a gente mencionar aqui, porque tem muitas igrejas surgindo hoje aí. E você falou que tem muitas igrejas que surgem, mas muitas igrejas sem a presença de Deus. Você falou esse dia sobre isso no culto que eu estava presente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua história, porque ela vai dar muito sentido para muitas pessoas que às vezes estão em algum lugar, não entendendo, não se identificando, e a sua história vai dar sentido para a vida delas. Fala um pouquinho sobre essa história é bem legal. Amém. Muito mesmo. Bem, a comunidade, ela nasceu, foi Deus que gerou, porque não tem como você fazer absolutamente nada para Deus sem Deus. Para você fazer qualquer coisa para a glória de Deus, você precisa de Deus. Óbvio. E a gente fala sempre o seguinte, que tudo aquilo que é pertinente ao reino de Deus nasce pequeno, tem processo. O próprio Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele decidiu entrar na criação, ele entrou no ventre de uma mulher. Sim. E passou por todo o processo para nascer, para ser uma criança, para ser um adolescente, para ser um jovem, até iniciar seu ministério público aos 30 anos de idade. Então, a gente entende que o que nasce grande é monstro. Tem algum problema, tem alguma anomalia. Tudo que é de Deus cresce, mas nem tudo que cresce é de Deus. Nós precisamos nos atentar em relação a isso. Bem, quando eu decidi transicionar, né, Deus me levou a experimentar, a viver essa transição, primeiro, eu não tinha absolutamente nada definido. Eu sabia que Deus estava me levando para viver uma realidade mais intensa, de renúncia, de sacrifício, mas que Ele me daria a oportunidade de conviver com mais pessoas, de tocar lugares, de tocar cidades, de tocar nações, e Ele estava movendo, mas a gente não tinha clareza. Não era um contrato que Deus estava apresentando para nós, dizendo assim, olha só, dá uma olhada nisso aqui, vê se te interessa, e aí nós vamos continuar. Não, é fé. Então, Deus fala, vai, sai, Abrão, sai. Ele saiu, da mesma forma, gente, sai. Foi. Mas em que sentido? Você está numa estrutura, às vezes que você está bem, você está acomodado, e Deus te chama para um processo. Quando Deus chama, por exemplo, Abrão, ele chama Abrão para peregrinar no deserto. Ele não chamou ele para uma coisa fácil, chamou ele para um negócio difícil, porque ele já vivia um dos caldeus, que era Nova York daquele tempo. Sabe? Que tinha toda a estrutura, e falou assim, cara, vem. Só que ele não falou assim, ó, eu vou te dar tudo. Ele falou, você vai ser uma bênção, e eu vou ser seu galardão. Por quê? Porque Deus transforma pessoas, e pessoas transformam lugares. Isso é muito poderoso. Ele chamou Abrão, nasceu Abraão. Deus só chama pessoas como Abrão, e transforma pessoas. Ele chamou Abrão e construiu Abraão no processo. Então ele me chamou, eu fui muito grato ao grupo que eu pertenci, fiquei lá durante anos, feliz, fiz a minha transição de forma respeitosa, de forma ética, não assediei ninguém, não chamei ninguém, ó, vem comigo, porque agora... Não, o meu primeiro pensamento era que eu começaria em uma outra igreja, em uma outra comunidade de fé, e eu comecei aí. É o que eu queria. Sim. Né? Até um casal me procurar e falar assim, aqui, discipula a gente. Mas como é que é esse negócio de discipular? Vamos fazer um culto na sua casa, compartilhar as escrituras, vamos ter comunhão. E eu olhei para minha esposa e falei, poxa, e aí? Não tem como. Precisamos aceitar isso. Aí aceitamos, começamos um culto na garagem da minha casa. Uma família só. Semana seguinte, 2, depois 3, depois 4. E a coisa foi acontecendo. Não tínhamos recursos,
nunca assediamos ninguém. Muito bom. Não ligamos para ninguém. Eu não sou a favor de proselitismo, de assediar. A pessoa, ela está numa comunidade de fé, ela está congregando, ela está bem. Ali é o lugar dela, exceto que Deus, que é o sumo pastor, que é o todo-poderoso, que é o soberano, a direcione, ela tenha clareza e uma palavra de Deus para transicionar para uma outra comunidade. Perfeito. Então a gente começou do zero. Eram desigrejados, pessoas que estavam aí visitando lugares, não tinham, né, nenhum lugar ainda como base, e ali começou, e foi nascendo, e a gente brinca, né, que a gente fala assim, nós somos improváveis. Porque eu não sou, meu pai não era pastor, eu não venho de uma grande denominação, nada. Foi algo que Deus gerou. Que lindo. E foi Deus que fez, a glória dele, o mérito é dele, porque nós temos plena consciência que nós não teríamos capacidade alguma para isso. Então a comunidade nasceu, vai completar agora 8 anos. Rápido passou, né? Rápido para quem? Fala aí, rápido para quem vem de fora. Para quem está de dentro. Para quem está no processo, foram 8 longos anos. Mas assim, um tempo poderoso, glorioso, de dependência de Deus, de crer, forja muito de caminhar, caráter da membresia. muito. Deus fazendo cura, libertação, transformação, restauração, ativação espiritual, tudo. Perfeito. Antes de ir para a sua pergunta, eu acho que então o primeiro aprendizado para a gente criar uma cronologia de fato aqui, de argumento para quem está ouvindo a gente. Sim. Porque a gente tem que entender que a gente está falando para pessoas que conhecem a Cristo e muitas pessoas que não fazem a mínima ideia de como funciona todo esse processo. É verdade. Então, o que você tem que entender é o seguinte, né? Ele falou aqui sobre coisas, e eu acho que a base do conceito de tudo que ele disse representa algo que você tem que entender. Se você quiser chegar no objetivo final que você de fato acredita, que você tem a fé, você vai ser obrigado a respeitar o processo, ele é inevitável. Ele vai falar aqui daqui a pouco sobre essa questão do processo, a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo, mas você vai ver que se você respeitar o processo, provavelmente você vai conseguir chegar no lugar que você quer. Fora que entender que muitas das vezes não é o ambiente que vai transformar uma pessoa, é a pessoa quem transforma o ambiente. Sim. Então isso ficou muito claro. Bom, a gente vai entrar num assunto que é um pouco delicado, mas é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre paternidade. Sim. Você, pastor, principalmente, você está direcionando a sua mensagem para homens e mulheres que possuem algumas lástimas, que possuem algumas sequelas, Sim. pela ausência da paternidade, da figura masculina. Mas também você vai falar com pessoas que não reconhecem a Deus como Pai, que não conhecem o Deus que é Pai. Sim. Então, quando nós entramos nesse assunto de paternidade, obviamente é um assunto mais delicado. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos um Pai, certo? Mesmo que esse terreno aqui nos abandone, mas nós temos um Pai Celestial que não nos abandona. Sim. Então, à luz das Escrituras, quero que você, obviamente aqui no nosso bate-papo, mas entendendo que existem pessoas ali que carecem desse entendimento. Pessoas que querem, de fato, entender, poxa vida, eu sofri tanto na minha vida por algumas coisas, por alguns motivos, eu possuo algumas sequelas, alguns comportamentos, e eu não entendo o porquê disso. E eu creio que o assunto paternidade vai solucionar muitos problemas dessas pessoas. Então, toma a voz aí, Amém. Manda ver sobre paternidade, e eu quero aprender muito, Samuel também, eu Claro, tenho certeza que eles também querem aprender. Amém. Vai lá. Para a gente entender paternidade, a gente precisa entender o contrário da paternidade, a orfandade. Você fica arrepiado aqui. Porque se nós não entendermos orfandade, paternidade vai ficar um pouco vago, sabe? Subjetivo, né? O que acontece? O que seria, vamos assim, tentar conceituar orfandade? Orfandade não é nada mais, nada menos que o estado de desilusão com os modelos de autoridade. Então, um estado de decepção, de desilusão com figuras, com modelos de autoridade. Pai, pastor, avô, alguém que deveria, que poderia exercer paternidade. Por que hoje as pessoas estão vivendo nesse niilismo, nesse vazio, nesse lugar de orfandade? Porque as famílias, elas foram sendo destruídas ao longo dos anos. Então,
Muitos homens abandonaram as suas casas, deixaram as mulheres sozinhas com seus filhos, e as mulheres tentaram e lutaram e criaram seus filhos da melhor maneira, sem às vezes uma instrução, sem consciência, sem estabelecer limites, muitas vezes jornada dupla de trabalho, de cuidado com a casa, de cuidado com o filho, como dar atenção, como estabelecer limites, sem uma figura paterna para ajudar, porque a mulher também ela é emoção, ela precisa pertencer, ela precisa de colo. Eu sou pai de menina, eu tenho 3 meninas. Quando eu chego em casa, é impressionante, eu encosto o carro, as meninas vêm correndo, me abraçar, pega no colo e abraça. Ela chega assim, por quê? Descansa, porque meu papai chegou, que me protege, que está comigo. Então, milhares de pessoas no mundo experimentaram isso. E o ser humano foi feito para isso. Ele foi criado, ele é um ser relacional, porque o Deus que nos criou é relacional. Ele sempre buscou a relação. Ele nunca buscou o serviço. O serviço faz parte, mas ele buscou e busca a relação. A relação. Então, em virtude dessa destruição da família, toda essa desregulação, essa disfuncionalidade familiar, as pessoas adoeceram. Exemplo, muitas vezes, né, uma mulher tentando dar o seu melhor, fazer o seu melhor, sozinha com um filho ou com 2 filhos, ou às vezes um homem que abandonou, ela também aconteceu alguma coisa, enfim, aquele casamento, aquele matrimônio ou aquele convívio acabou. E ela muitas vezes vai pegar essa criança, vai colocar na cama para dormir com ela, ela vai fazer uma transferência de afeto, ela vai encapsular. Esse menino muitas vezes vai ter dificuldade em experimentar a emancipação, esse cordão umbilical emocional não é cortado, ou é cortado fora do tempo. Outra coisa, às vezes em lugares mais simples, de forma assim, socioeconomicamente falando, ela tem que sair, trabalha às vezes numa limpeza, trabalha com uma faxina, trabalha em alguma coisa informal, essa criança fica na rua. Ou fica com essa avó, que também é muito jovem, não tem obrigação de ensinar, e já não teve condição de criar a filha, que agora já tem um filho também. Essa avó tem 40 e poucos anos. Essa criança está ali na rua, sendo assediada por pessoas, né, de má índole, e começa um processo de marginalização. Não existe um limite, não existe um pai. Então elas crescem com essa falta, com essa ausência. E todas as vezes que você tem uma ausência, que falta afeto, você vai buscar um crédito de concupiscência. Você vai ter um desejo por alguma coisa, tentando preencher aquela lacuna. E o pecado é essa ideia, essa mentira, que vem para tentar suprir uma demanda que só Deus e só o amor de Deus pode suprir. Então, o pecado é uma defraudação, o pecado é uma proposta mentirosa que você vai ter na bebida, no vício, na prostituição, algo que possa dar sentido à sua existência, que possa te preencher. Impossível. Que doideira. Impossível. Mas a pessoa está buscando o quê? No fim, ela está buscando um afeto. Então, a menina, por exemplo, a moça, às vezes, não é uma regra, né, absoluta, mas na maioria dos casos que nós acompanhamos, eu estou falando aqui a partir de gabinete pastoral, a partir de atendimento como pastor, como conselheiro, como ministro, a partir do pressuposto teológico, bíblico-teológico, ela chega, ela começa a namorar muito cedo, ela começa a buscar um rapazinho, ela está buscando uma figura paterna. Exatamente, para tampar essa brecha. Buscando uma figura, por isso que é muito comum, às vezes, a menina muito nova... A fim de dar fim à carência, no caso. Isso aí, muito nova, o cara muito velho, às vezes, de idade, uma diferença de idade muito grande. Você está buscando um pai, às vezes, nem sempre, às vezes está buscando um pai. Alguém que é provedor, alguém que proteja, alguém que comunique segurança, porque ela não tem. Então, alguém que nessa dinâmica de vida, de existência, não experimentou isso, pensar em um Deus que é invisível, que transcende, como pai, eu não sei nem como é que ter experimentado paternidade, ter sido protegido por alguém, protegida por alguém. Eu tive que, vi minha mãe ali sofrendo, e quando cresci, como é que paga as contas esse mês? Será que vai ter dinheiro para aluguel? Será que não vai? Então, é difícil essa relação, entender isso. É um processo.
de desconstrução, de cura e de apropriação. Desconstrução, cura e apropriação da verdade divina. Até a verdade divina ser estabelecida, tocando, alterando, em um outro ponto nós vamos falar depois, a minha identidade. Perfeito. E a partir da minha identidade, a minha personalidade e etc. Então, paternidade é o quê? O que seria paternidade? Paternidade, a palavra paternidade é família. Vem de pater, uma palavra no grego de pátria. Aqui, ó, Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 3, quer ver? Vou abrir rapidinho aqui. Efésios 3, nos versículos 14 e 15, diz assim, abre aspas, por esta razão dobro os joelhos perante o Pai, do qual toda família, essa palavra família ali no grego é pater, nos céus e na terra toma o nome. Fecha aspas. Fecha aspas. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o Pai é o originador da família, primeiramente Deus. Então, quando Deus cria o homem e forma o homem e planta o jardim e insere o homem no jardim, aquele jardim era o lugar do encontro, o lugar do relacionamento. Todos os dias, na viração do dia, o Criador falava, o Criador se relacionava. Então, Adão e Eva, eles compreendiam o mundo, a existência, absolutamente tudo, a partir de Deus, daquilo que Deus falava, como uma criança. Que o pai, a criança muitas vezes sai, eu tenho minha filha, né, de 5 anos, ela tá, né, algumas coisas ela sabe, outras coisas ela não conhece, ela fala assim, pai, o que é aquilo ali? Pai, o que é isso? Ah, minha filha, aquilo ali é uma garrafa de café. Minha filha, aquilo é um móvel. Filha, aquilo é um livro. Filha, aquilo ali é um monumento, é uma escultura. Eu preciso explicar para ela. Então, ela enxerga as coisas a partir dos meus olhos, a partir do meu discernimento, da minha compreensão. Mesma coisa Deus. Então, Adão, ele enxergava Deus a partir de Deus. Ou seja, a visão que ele tinha de Deus era perfeita. Ele conseguia se ver a partir de Deus. Então, era uma visão perfeita. Quando entra o pecado, a proclamação de independência, quando Adão ele é levado, persuadido, sucumbe à persuasão da serpente, que ele transgride, ele come o fruto, aquilo entra dentro dele, altera ele por dentro. Por isso que tinha que ser algo que de fato entraria na natureza, para tocar na natureza humana. Porque Deus fez um homem perfeito, então não havia nada dentro dele imperfeito. Então ele foi feito de uma forma perfeita para se relacionar com o seu Pai Criador. E a partir desse lugar, cumprir os mandatos de Deus. Ser fecundo, Deus os abençoou para serem fecundos, para dominarem a terra, para governarem os mandatos cultural, social, espiritual. Deus, né, ordenou. E o que aconteceu a partir disso? Uma desregulação. Ele começa a enxergar tudo, a si mesmo, a divindade, tudo a partir de uma natureza caída, imperfeita. Perfeito. E aí acontece o problema de paternidade. Por quê? Essa relação ela é quebrada, ela é rompida. Então, quando essa relação é rompida, o que acontece imediatamente depois da transgressão? Em Gênesis 3. Eu tive medo. Deus chama Adão. Cadê você? Adão, cadê você? Eu quero falar com você. Eu quero que você tenha consciência. Que você tenha consciência daquilo que aconteceu, para que eu possa te resgatar. Porque Deus não pode tratar ninguém se a pessoa não tiver consciência de pecado. Se ela não souber qual é o problema dela, como que Deus vai trabalhar? Então Deus está chamando Adão à consciência. Mudança, né? Compareça. E aí, quem te disse isso? Quem te falou? Provocando. Deus sabia de tudo. Coloca para fora. Aí vem depois a psicanálise, 2000 anos depois, para dizer que a cura acontece muitas vezes pela fala. Quando você se expõe, que quando você não coloca para fora situações que estão dentro de você, você adoece. O que a ciência chama de doenças de psique somática, de soma no grego. Doenças da mente, do psiquismo humano, que se manifestam no corpo. Porque quando a boca não fala, quando a alma não confessa, o corpo grita. Que isso? O corpo grita. Então Adão ele se esconde. Primeiro ele tenta colocar uma folhinha de figueira, tá? Ele tenta dar o jeito dele. Começa ali a religião, a religiosidade. A tentativa do ser humano de se auto-justificar para se apresentar diante do Criador. E a argumentação. Mas o que ele faz? Ele se esconde. Quando você peca, e vale a pena, quem, né, está assistindo,
Quando você peca, você não tem que correr de Deus, você tem que correr para Deus. A sua autopunição não resolve o problema do seu pecado, só o arrependimento, a confissão e o abandono. Então não é, eu pequei, não vou na igreja, vou sentar no último lugar. Cara, você falhou, você precisa se arrepender, você precisa correr para Deus. Deus não falou, Adão, vai embora. Deus falou, Adão, cadê você? Eu estou aqui no mesmo lugar, cara, quem saiu foi você. Eu estou no mesmo lugar, no jardim que eu plantei, no mesmo lugar. Você que saiu, eu preciso te dar consciência que você saiu do lugar que você foi gerado para estar. E que lugar é esse? Não é um jardim, é a presença de Deus. Porque aquele lugar era o tabernáculo, aquele lugar era o lugar do encontro, todos os dias na viração do dia. O Criador do universo, bendito eternamente, falando com a criatura. A criatura, o ser humano, é o único capaz de se relacionar com o Criador. Porque na natureza do ser humano tem a natureza da terra, do dano, do solo e a natureza eterna. O espírito, pneuma. O ruá lá no grego, né? No hebraico, perdão. O ruá, no grego, pneuma. Então, essas duas realidades, a realidade espiritual, porque o gato, ele não fala com o cachorro, gato fala com gato, cachorro fala com cachorro. O ser humano fala com Deus, porque Deus colocou o espírito dele, ele soprou o ruá. E aí, o Senhor permitiu, eu te colocar a minha natureza em vocês, para que vocês se relacionem comigo, porque o propósito sempre foi relacionamento. E aí é exatamente nessa hora que entra a orfandade. Sim. Que Satanás entra ali para poder exatamente suprir ou ocupar uma vaga que deveria ser sempre de Deus. Sim. Tipo, vamos conjecturar um pouquinho. Pode brincar. Vamos conjecturar. Tipo assim, pensa o seguinte, eles saíram daquele lugar, terra, depois espinhos, abrolhos, tudo ficou difícil. A mulher começou a menstruar, dores, né, o processo de gestação, o homem suor do teu rosto. Cara, o que você fazia com prazer para minha glória agora vai ser difícil para você. Isso é muito trabalhoso. Então agora as coisas vão mudar, não vai ser como era antes, porque entrou o pecado, mudou tudo, a terra, a natureza foi alterada a partir do pecado, porque o homem agora, que foi chamado para ser o administrador, o vice-gerente de Deus, segundo um grande teórico chamado Van Groningen, ele agora vai ser o destruidor. Então quem foi chamado para governar, quem foi chamado para cuidar, quem foi chamado para abraçar, quem foi chamado para nutrir aquela esposa Eva, para cuidar dela, para amá-la, para protegê-la, agora vai ser o abusador. Agora vai ser o doente, vai ser o abusador. E você multiplica o quê? O que você tem? Então as matrizes doentes, o que sai dali? Doença. Então agora o problema começou. Por quê? Imagina, saindo do Éden, foram expulsos do jardim. Amor de Deus. Deus veste primeiro, cuida primeiro, anuncia em Gênesis capítulo 3 o próprio evangelho, o primeiro evangelho. Exatamente. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Exatamente. E já anuncia para ela, por isso Satanás ficou assim, pô, vou matar Caim, vou matar Abel, porque será que é Caim, será que é Abel? O descendente da mulher nasceu aí, algum desses vai pisar a minha cabeça. Ele não sabia quem era, ele vai matando, porque Satanás não tem revelação. Ele não sabe. Okay. Então, como ele não sabia, ele quer matar todo mundo. Quando falaram que Moisés, né, que Deus levantaria um libertador, começou a matar as crianças perdidas. Quando foi Jesus, começou a matar a criança. Porque ele não sabia quem era. Se ele soubesse, mata só esse aqui. Não, mandou matar todos, porque ele não sabia quem era. Porque ele não compreende. Né? Quando Moisés nasceu, a Joquebede guardou Moisés durante uns meses, não teve mais como, ela fez um cestinho e colocou no Nilo, betumou e enviou, né, colocou no Nilo, tipo assim, Deus está na tua mão, fiquei o tempo que dava, agora não dá mais, o senhor faz o que o senhor quiser, o senhor tem propósito na vida dele, tipo assim, vai se cumprir. E Deus vai lá, Miriam acompanhando, chega lá na filha de Faraó, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. E olha só, e aí o que acontece? Quando ele chega lá, primeira coisa que acontece, ela pega o menino era bonito, que Deus deu a ele uma graça para ele ser aceito, para ele ser recebido pela filha de Faraó, porque ele ficaria na corte real, então não era qualquer um. Cresceria como egípcio. E eu preciso de uma mãe de leite. A Miriam, não, eu sei quem é, estou trazendo. Aí a primeira escrava que vai receber salário no mundo, vem a mãe de Moisés de verdade, Joquebede, vai ser a mãe de leite. E não vai ser só a mãe de leite, vai instruir o cara no conhecimento de Deus, a partir da tradição lá de Abraão, Isaac e Jacó. E ele vai ser escondido, vai ficar dentro do palácio daquele que queria a morte dele. Ele vai ser escondido dentro do palácio. Tipo assim, você quer matar? Vou botar debaixo do seu nariz, debaixo dos seus olhos, você não vai saber que é ele vai ser criado aí dentro.
O libertador estava lá dentro. É verdade. Estava lá dentro. Eu não li com essa Por que o libertador estava lá dentro do palácio? Estava ali na corte real. Porque ele precisava crescer como um homem livre. Porque escravos não libertam pessoas, só homens livres libertam escravos. Ele não podia ter uma mentalidade de escravo. Uau. Ele não podia. Então, ali ele estava. Mas voltando lá para Gênesis e para a transgressão, então o homem passa a se esconder. Busca uma autojustificação, significado. Ele passa agora a lidar com seus medos. Agora ele não enxerga mais Deus como ele enxergava antes. Porque a visão dele agora ficou comprometida. Porque como enxergar o perfeito a partir de uma natureza imperfeita, desregulada, doente? Então agora eu tenho medo. Aí se eu faço isso, faço aquilo, e aí começa. Aí a religião entra aí. A religião vai entrar aí tentando preencher essa lacuna. Mas não se trata disso. É relação, é arrependimento, é confessar, é ir a Deus. Não é um método, não é um sistema. Não é um sistema, é uma relação. Como um pai e um filho. Quando o pai está com problema com o filho, ele vai lá e chama o filho. Quando o filho está com problema com o pai, ele vai lá diante do pai. E pronto. É assim que se resolve. E aí começa esse problema de paternidade. E isso vai ser transferido. Adão para os filhos. Então, um problema. Primeiro homicídio. Primeira família do mundo. BO, crime passional. Um problema ali. Então, já dentro da casa. Um já tinha uma cabeça diferente. Um era generoso, um era fiel, era quebrantado. Abel, o outro já era maligno, dominado pela natureza humana pecaminosa, por essa natureza, por essa concupiscência. Mata o irmão por inveja, porque o irmão foi aceito por Deus e ele não. Então ele, um problema, e depois Deus fala, 2 perguntas Deus vai fazer a todos nós, em algum momento da vida. A primeira é, aonde você está? Gilvão, onde está? Se eu vou ter que dizer e me apresentar diante dele. É a primeira pergunta que eu preciso responder. A outra é assim, cadê seu irmão? Porque foi isso que Deus falou assim com Caim. Caim, cadê Abel? Cadê seu irmão? Porque ele está dizendo o seguinte, primeiro, você precisa se apresentar diante de mim. Segundo, você tem uma responsabilidade com o outro. Porque o que eu criei não é para você, você não é o centro do universo. O outro faz parte. Cadê você? Eu falei, eu não sou o guardador do meu irmão. Porque o problema já estava instalado ali. E hoje é só exatamente essa disfuncionalidade, essa desregulação que está presente nas famílias e que somente Cristo pode resolver, reconciliando, levando o homem de volta para esse lugar da presença de Deus. Jesus falou, eu vim revelar o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo, eu não vim fazer minha vontade, porque qual é o problema? Adão fez a própria vontade. Quando ele fez a própria vontade, ele perdeu o reino. Ele perdeu o domínio, o radar, o domínio. Quando Jesus renuncia à própria vontade como representante de Adão e faz a vontade do Pai, ele recupera. Então, todas as vezes que eu faço a minha vontade, por isso que a oração do Pai Nosso é o quê? Seja feita a tua vontade. A oração que Jesus ensinou lá no sermão profético, no sermão do monte, o Pai Nosso, começa lá, Mateus 5-7, ele fala, né, Pai Nosso que estás no céu, primeiro ele já fala assim, Pai Nosso, quer dizer, eu estou compartilhando o Pai com vocês. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então ele está mostrando que o céu na terra é o estabelecimento da vontade de Deus, do Criador, do Originador. Então, todas as vezes que o homem faz a vontade de Deus, ele está atraindo o céu para a terra, o reino de Deus. Adão fez a própria vontade. Jesus, como segundo Adão, maior do que o primeiro, fez a vontade do Pai. Ele falou, não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então, ele recupera tudo, a autoridade. Por quê? Porque Satanás ficou com a autoridade. Porque o representante, o vice-gerente de Deus, Adão, que era o representante de Deus na terra, outorgou através da transgressão a autoridade para Satanás. Perfeito. E Satanás passou a dominar e escravizar os homens. Sim. A partir do pecado, parasitando. Então, um reino parasita foi estabelecido dentro do reino de Deus. Satanás não tem um reino próprio, ele tem um reino parasita que atua através dos filhos da desobediência. Então, quando inclusive Satanás
ele, vamos dizer, ele tenta Jesus, pelo menos assim nas traduções, ele fala, se prostrado me adorares, todos os reinos da terra eu te darei. Jesus não diz assim, você é mentiroso, porque ele tinha autoridade sobre os reinos da terra. Porque ele tinha autoridade. Só que Jesus, ele é Deus, mas ele também é representante de Adão. Ele é descendente de Adão, ele é um ser humano. Paulo fala sobre isso em Romanos. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele, como descendente de Adão, como ser humano, ele cumpre aquilo que Adão não cumpriu. E ele toma de volta o domínio. Tanto que ele vai outorgar esse domínio à igreja. Eis que vos dou poder. E ele vai outorgar isso. E vai nos dar o Espírito Santo para cumprirmos esses mandatos, para cumprirmos a vontade do Criador. Porque o ser humano ele foi criado para um propósito, a glória de Deus. Ele não existe, ele não vive para si e a partir de si mesmo, mas a partir de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E ele estabelece família. Ele se relaciona e ele toca. Esse era o mandato original. Manifestando, gerindo a terra a partir de Deus. Deus não fez o ser humano do céu. A origem do ser humano é o céu. Deus fez o ser humano para a terra. Sim. O reino é de Deus, não é? O reino é do céu, não é no céu. Então nós fomos feitos para cá. Céu não precisa de relevância, céu não precisa de luz, céu não precisa de santificação, céu não precisa de nada disso. Quando nós falamos céu, nós estamos falando da realidade espiritual, né, eterna. Quem precisa é a terra, a humanidade. É aqui que a igreja ilumina a partir da luz de Deus, que a igreja toca, que a igreja anuncia a redenção, que a igreja manifesta a justiça de Deus. É isso. Então, esse processo todo, tudo que aconteceu, colocou o homem distante de Deus. E aí agora, isso aí, agora ele não tem pertencimento, porque ele está em rebelião com o Criador, com a origem, com o originador da vida, com o verdadeiro Pai. E por estar em rebelião, ele está distante. Então ele começa agora a construir concepções a respeito de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Deus está no monte, Deus está na natureza, Deus está no fogo, Deus está na fumaça, Deus está não sei aonde, Deus quer sacrifício, Deus não quer. Então Deus de um quer sacrifício, Deus do outro não quer, o Deus do outro, Deus com D minúsculo. E aí começa, aí você vai estudar as etnias, até um livro que chama Fator Melquisedeque, você vai ver que todos os povos, todas as etnias da terra sempre desejaram uma divindade. Isso está dentro do ser humano, mas o pecado ofuscou, o pecado impediu que elas conhecessem, que elas de fato compreendessem Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho, por isso que Deus estabeleceu Israel, Deus enviou os profetas, Deus depois enviou o seu Filho, nos falou através do seu Filho, conforme o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 1, que nos últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho. Então ele se revelou. Exatamente. Ele se revelou e nos deu a palavra para dizer assim, não adianta você tentar compreender a divindade, Deus, através das suas conjecturas, através dos seus pensamentos, da sua gnose, etc. Você precisa conhecer Deus a partir daquilo que Deus falou a respeito de si mesmo. Revelação, palavra, Bíblia, Escritura. Então, o que Deus falou está aqui hoje. A revelação, 66 livros. A revelação ela foi progressiva. Agora ela está aqui. A minha compreensão agora é que é progressiva. Mas ela está fechada. Então agora eu vou. O que Deus falou a respeito disso? Ele disse, eu sou bom, misericordioso. Eu abençoo. Então, Deus é isso. Porque ele falou. Eu não tenho condições de compreender Deus. Só a partir daquilo que o próprio Deus revelou. Rapaz, Mas isso é confortador, hein? agora eu vou fazer uma pergunta, que é o seguinte. Deus sabia de tudo antes de ter criado? Sim. Calma aí. Então ele criou tudo, sabendo que tudo aconteceria, e mesmo assim, obviamente, ele não estudaria aqui agora, né? Claro. Tem alguma justificativa bíblica para isso? Tem. Amor.
Não, mas mas vamos aprofundar mais aqui para entender. O amor, ele criou, então vamos lá. Tudo começa, obviamente, ali, porque eu acho que eu garanto que é uma dúvida que todo mundo está achando que a gente tem. A pergunta de, cara, como o Lúcifer, obviamente, conseguiu pecar num ambiente santo até aquele momento, aí cai, aí vem em seguida Adão, aquela coisa toda, e ele criou Adão sabendo que Adão e Eva, obviamente, comeriam do fruto, e aí, de forma subsequente, tudo começa a acontecer. As coisas aconteceriam. Que foi o que você explicou aqui. Sim. Qual que é a explicação? Obviamente, você acabou de responder o amor, mas que daria um pouco mais, assim, de sentido, baseado no fundamento que é o amor que você acabou de mencionar. Porque as pessoas falam, por quê? Obviamente, o ser humano sempre está, obviamente, ele buscando um porquê, mas para fazer algum sentido. É por conta do amor e porque ele queria ter um homem ali para poder amar. E alinhada a essa pergunta, também é uma coisa que a gente sempre vê as pessoas criticando bastante sobre a onisciência de Deus. Se Deus sabia, por que ele deixou que acontecesse? Então, unida a essa pergunta que Samuel fez, dá o seu parecer e quero ver o que você tem a dizer. Primeiramente é o seguinte, se Deus não tivesse deixado, vocês não estariam aqui. Porque se Deus tivesse matado Adão e Eva no pecado, não vou deixar Adão e Eva pecar, vai ter um problemaço na humanidade, vou matar os dois logo. Nós não estaríamos nem aqui. Porque nós somos descendentes deles. Ok. Verdade. Né? Okay. Deus faz tudo para a sua glória. Ele não faz nada. Tudo que ele faz é para a glória dele. Ele é perfeito. Ele é amor, a essência dele é amor, mas o amor não é o único atributo de Deus, são vários, mas ele faz tudo para a sua glória. E ele fez a terra e os homens para a sua glória. E tudo que Deus decidiu fazer, ele faz. Não tem essa que o resultado final é esse ou aquele outro e tudo. A questão não é essa. Deus faz e acabou. Não é como nós, eu vou sofrer a consequência disso. Nós queremos impedir processos, nós queremos que coisas não aconteçam. Uma mulher às vezes quer interromper uma gravidez porque ela não quer lidar com as consequências. Deus não tem problema com isso. Okay. Com consequências, com uma situação ou outra. Ele faz o que é perfeito, o que é reto, mas ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ele não fez um robô. Os anjos também têm livre-arbítrio, tanto que Satanás já tinha sido um anjo, depois transgrediu, perdeu sua posição original. Lúcifer é um nome da Vulgata, anjo de luz. Né? Ele não tem nome próprio. Ele é adversário. Ele é diabo. Ele é Satanás. Ele não tem nome. Quem tem nome é o nosso Deus. Yud, Rei, Vad, Rei. Ele que tem nome. Yahvé. Depois os rabinos inseriram as vogais para ficar pronunciável, porque eram 4 consoantes. E o nosso Yeshua, no português Jesus, então ele não tem nome. Ele veio parasitar aqui e Deus não impediu. Deus não impediu porque Deus não trabalha dessa forma. Deus te deixa, você é livre. Você é livre para tomar as suas decisões. Ou seja, Deus é bom. Permite que cada um de nós tome decisões, faça o que quer. E é justo. Porque Ele vai nos dar exatamente a colheita, a consequência das nossas escolhas. Livre-arbítrio e livre-agência, ou eu acho que é agência, não sei se é o termo, eu já ouvi dizer que tem outros termos, né? É livre-agência. Porque o livre-arbítrio, isso aí está mais voltado para a parte calvinista. Não sei nem se a gente vai entrar nesse assunto. Não, eu acho que o livre-arbítrio é a faculdade de você não conseguir. Capacidade. No caso, é a sua capacidade de não conseguir deixar o pecado. Né? Então a gente perde, a teoria calvinista diz que você perde o livre-arbítrio lá na queda. Nós perdemos o livre-arbítrio na queda, mas nós temos a livre agência, que é exatamente as tomadas de decisões, as escolhas que nós fazemos para a nossa vida, enfim. Então, só porque no sistema calvinista. Eu só queria entender se é a mesma coisa, se tem diferença dos dois termos. No sistema calvinista, acredita-se na depravação total, ou seja, a partir da queda, impossível, o homem não tem condições de buscar a Deus, é Deus que vai ao encontro do ser humano, é Deus que vai buscá-lo. Deus é o autor da redenção, é o consumador, é absolutamente tudo, ele é tudo. Então o homem não tem como. O arminianismo, por exemplo, ele sofreu a depravação parcial, ele ainda pode decidir. Sim. Né? Não vamos entrar nisso, que eu acho que é uma discussão também acho, né? Aí, irmão, é muito grande, né? Mas o que acontece é o seguinte: lá o homem fez uma escolha, nós somos descendentes. Eu sou pai, tenho 3 filhas.
as decisões que eu tomo afetam ou não afetam a vida das minhas filhas? Afetam. Se eu fizer uma besteira, se eu vender os negócios, se eu largar a família, vai afetá-las. Claro. Então, os nossos pais pecaram, transgrediram. Nós sofremos o efeito disso. Pastor, mas um carrega o pecado. A natureza do ser humano é ruim, de todos nós. Você pode pensar diferente, nós respeitamos. Mas, teologicamente falando, todo homem é pecador, todo homem está destituído da glória de Deus. Só por meio de Cristo Jesus e do seu sacrifício, da sua morte expiatória, que o homem pode, se apropriando dos méritos de Cristo, retornar à presença de Deus. Então, o ser humano, o que está dentro dele? Maldade. Ele é competitivo, ele quer o outro, se ele puder manipular a mulher, manipular o marido, se puder obter vantagem sobre o outro. Por mais ético que seja, ele tem falhas. Ele tem ou debilidades emocionais, tem medo, ele tem um outro problema, tem um outro sentimentos paralisantes que nós chamamos, né? Então, o ser humano ele está nessa condição. Então, ele precisa reconhecer isso. Não adianta, a gente tenta, né, usar estudo, diploma, roupa, status, me aproprio, né, dos valores que as marcas, e aí é sua área, né, as marcas geram, elas propõem, me aproprio disso e tal, para tentar dar um sentido, para construir uma identidade que Zygmunt Bauman fala que é a identidade líquida no nosso tempo e tal, você sabe? E assim, mas não dá, chega uma hora que você não dá conta. Sim. Você precisa de Deus. Perfeito. Entendeu? Você não tem como. Então, eu acredito o seguinte, que o homem fez a escolha, continua fazendo, e por mais que ele tenha orientação para escolher, o problema não é só o que ele decide, mas o que está dentro dele, ou seja, quem ele é. Quem ele é. Então, o ser humano precisa de um novo nascimento. E é exatamente o nosso próximo assunto, que é o que nós abordaremos sobre identidade. Esse eu sou apaixonado. Eu amo falar sobre identidade. Esse é um dos assuntos mais abrangentes das escrituras, acredito eu. Sim. Deus, ele de fato mostra a humanidade ao longo dos anos, dos tempos que se passaram, que ele havia dado misericórdia, operado com misericórdia, através dos profetas, isso está escrito lá em Hebreus, ele falava muito através dos profetas, mas agora ele vos fala através do Filho, que é a imagem, né? Que é a imagem e semelhança do Criador, enfim. Então, para a gente poder entender que tem uma base sobre o assunto de identidade. Sim. Eu me defino pelo que as pessoas acreditam que eu sou, ou eu me defino porque existe alguém que me criou, que me conhece, antes mesmo da minha concepção, antes mesmo da minha mãe me conceder. Sim. E ele é quem define quem eu sou. Como é que eu faço essa distinção aí? Quando pensamos em identidade, nós podemos, assim, para a gente trabalhar isso aqui, a gente pode partir de 3 pressupostos para formar ou para pensar na formação da identidade de alguém. O que a gente chama de autorreferência, teorreferência e ego-referência. Então, a referência do outro, então o outro diz, você não é nada, você não presta, você é uma ameba, você é um parasita, você é um erro, por exemplo. Às vezes um pai que não tem consciência, uma pessoa, né, sem consciência, sem saber o efeito disso, diz para o filho, você foi um erro, não queria ter, né, não queria ter tido você, não queria que você nascesse, foi um erro, aconteceu isso, como filho, isso e tal. Então, assim, autorreferência, a referência do outro. Então, a pessoa pode permitir isso, eu sou construído a partir do outro. E a verdade é que nós somos construídos também a partir do outro, mas até que ponto? Exato. Tá? Então vamos lá, a influência do pai, da mãe, da sociedade, das relações, etc, etc. Muito comum hoje as pessoas falarem, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, tal. Claro, os relacionamentos influenciam demais. Mas voltando, então, autorreferência. Teve um cara uma vez que falou para uma pessoa, falou assim, falou para uma menina, falou assim, como você se define? Ela falou assim, eu sou um fogão sem fogo, sou um fogão, sou um nada. Olha só que loucura. Eu falei assim, o que você é? Eu falei assim, eu sou um erro. Então, porque a pessoa permitiu que aquilo fosse estabelecido, que aquela palavra
fosse estabelecida como verdade a respeito dela. Então, autorreferência. Existe também a ego-referência. Então, eu me defino assim, o meu ego, sabe? O meu eu. Então, eu entendo assim, eu sou isso. Esse é o famoso eu nasci assim, vou morrer assim, é isso? Sim, sim. Então eu tenho uma concepção, eu construo a partir da alter, isso está dentro de mim, cultura, religião, criação, está dentro de mim, eu sou isso. E a teorreferência. A teologia, a Bíblia trabalha com a teorreferência. Então eu sou o quê? Quem Deus diz que eu sou. Então eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, se eu fui regenerado. Se eu não fui, não tenho esse entendimento ainda, mas eu já sei que eu sou criação de Deus, que eu tenho um Criador e que Ele me criou com singularidades. Eu tenho missão, propósito. Isso, né, obviamente, precisa ser compreendido biblicamente, mas está dentro de nós. As pessoas procuram um significado. O que eu faço? Quem sou eu? Para onde eu vou? E a vida após a morte? E uma coisa e outra. Porque existe essa questão, esse conflito, essas perguntas, até filosóficas, que estão dentro do ser humano. Então, a identidade é construída a partir de um desses pressupostos, às vezes mais de um. Mas a Bíblia diz o seguinte, lá em João capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos, pois, creram no seu nome, foram chamados filhos de Deus, ou feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele era o único filho, o Ruios. Todos os outros criaturas. Adão e Eva eram filhos. Depois, a partir disso, criaturas. Criaturas, ele era criador. Porque criação eu criei você. Pai é quem cuida. É relação. Então, como o ser humano estava distante de Deus, ele só enxergava Deus como criador. Pai não, não tinha relacionamento. Mas pai? Que pai é esse que você não tem relacionamento? A palavra paternidade é família. É pátria. Você pensa em uma realidade, em um ambiente, sabe? Sim. Em convívio. Então, só Jesus revelou o coração do Pai. E por meio do seu ministério, do seu sacrifício, nos concedeu a condição de retornarmos a esse lugar espiritual, a esse ambiente em que Deus se revela por meio de Cristo, por meio das Escrituras. Então, o que você definiria que seria baseado nessa tese, nesse conceito, crise de identidade? Crise de identidade é exatamente a ausência de paternidade, falta de origem, de pertencimento, de significado. Se eu não sei, pensa, eu nasci, estou nesse mundo, para quê? O que causa? Vim de quem? A minha mãe, beleza, a mãe comunica muito, afeto, ela nutre, mas e a origem? A origem está no pai, é o que a Bíblia diz, que o fator originador da criação é o pai, vem do pai. Tanto que muitas vezes uma pessoa, às vezes adotada, teve uma família adotiva maravilhosa, um pai adotivo maravilhoso, uma mãe, mas às vezes cresce, fica assim, eu queria saber quem é meu pai. Eu queria saber, aí vai, às vezes tem programa de televisão que mostra, né? Vai procurar no Nordeste, lá não sei aonde, que tá faltando. Aqueles pais, eles amaram, cuidaram, mas às vezes ainda estava faltando. E aí a gente pensa o seguinte, então para eu ser curado, para eu não ter mais medo, para esse niilismo, esse vazio acabar, ou essa crise, ou esse conflito, eu preciso conhecer meu pai. Às vezes você não tem pai, não teve, não vai nem conhecer. Eu preciso voltar para o pai dos pais. Eu preciso voltar para Deus. A minha cura não está, muitas vezes, num abraço. Pode acontecer, o pai pode ser um instrumento, uma reconciliação, pode acontecer, está tudo certo. Mas eu não dependo só disso, não é a única forma. Eu posso ir a Deus por meio de Jesus e receber isso. E isso é tão poderoso que eu vou sentir isso no meu corpo. Isso vai alinhar a minha mente, as minhas emoções. Eu vou experimentar isso. Isso vai gerar segurança, sabe? Pertencimento, identidade e destino. A crise de identidade gera muitas vezes, a crise existencial gera muitas vezes a crise de identidade, e a crise de identidade muitas vezes a crise vocacional,
e outras crises. É por isso que as pessoas frequentemente dizem, né, Thiago, que não tem um propósito, eu não sei qual que é o meu propósito, está muito conectado. Isso aí. E aquela pessoa também que ela faz tudo, por exemplo, ela começou engenharia, largou, fez medicina, aí largou e fez não sei outra coisa, largou, aí você pensa que é uma pessoa muito estudiosa, não, às vezes é uma pessoa perdida. É verdade. É porque eu não sei, eu estou buscando alguma coisa. Eu, por exemplo, vou trazer o meu testemunho pessoal. Eu tenho um pai, mas ele era bem ausente em virtude do trabalho, em virtude da orfandade que ele vivia, marginalização, bebida, aquela coisa toda, rua, né? Então eu buscava uma tribo, buscava pertencimento. Então eu fui pro rock and roll, toquei heavy metal, fiquei no skate, fui pro surf, tentando encontrar minha tribo para participar, porque em virtude da desagregação familiar, eu tinha um vazio, parecia que eu não pertencia, apesar de estar no lugar, mas emocionalmente eu não pertencia. Então eu busquei numa tribo, sabe? E é o que muitas vezes as pessoas vão buscar na igreja. Só que você não encontra isso no organismo igreja, você encontra isso em Deus, no Deus que a igreja anuncia. Exatamente. Por isso que muitas pessoas se frustram com a igreja, com a instituição igreja, porque elas fazem uma transferência para a igreja que elas só podem fazer para Deus. Entendi, perfeitamente. Porque a igreja não é o lugar que salva, a igreja é o lugar em que os salvos se reúnem. É o lugar em que as pessoas que foram chamadas por Deus se reúnem, se relacionam, possuem comunhão, se ajudam para a glória de Deus, para a edificação do outro, para a salvação do perdido, sabe? Então, as pessoas, né? Igreja perfeita, a igreja tal não tem amor, não sei o quê. A igreja não é perfeita, ela nunca foi. O Deus da igreja é perfeito. A igreja comporta pessoas que estão em processo. Sabe? O ideal da igreja seria todas as pessoas andarem com a blusa escrito assim, em construção, desculpe os transtornos. Igual aqui, hoje eu fui na Curumá aqui, fui ali na Curumá, cheguei lá, né? Eles estão passando por reforma. Aí estão lá, desculpe os transtornos, mas estamos trabalhando para melhorar para vocês, apesar dos transtornos. Muito legal. Então o que nós estamos na igreja? Nós estamos trabalhando, sendo trabalhados para melhorar para melhorar para a mulher, isso aí, os membros da igreja, para melhorar para a esposa, para melhorar para o filho, para melhorar para o amigo, mas desculpe os transtornos, porque nós estamos em construção. Porque é uma construção, isso é progressivo. E a medida da entrega de cada um é mais rápido, que se entrega mais, o outro demora mais. Eu queria até pegando adendo disso, fazer um pedido aqui, para deixar o Thiago seguir com a próxima pergunta. E você dá um recado para as pessoas que estão assistindo que se decepcionaram com a igreja, estão escravas do pecado, não porque Deus frustrou elas, mas porque alguém na igreja frustrou ela. É muito comum, né? Até recentemente eu vi uma grande polêmica falando sobre até a Priscila Alcântara. Né? Então, eu acho que esse entendimento que você trouxe ele para mim é genuíno. O Deus da igreja ele é perfeito. A igreja ela tem as suas falhas, toda igreja vai ter as suas falhas, não existe igreja perfeita. Então, existem igrejas saudáveis, perfeitas não. Perfeito. Então, o recado para a turma que você que está aí frustrado, que está cada vez mais órfão, cada vez mais escravo do pecado, tentando socorro, não conseguindo, eu acho que você poderia dar a palavra perfeita para essas pessoas que estão ali assistindo a gente. Pode falar lá para eles. Amém. Queridos, olha, a primeira coisa você não pode procurar nas pessoas aquilo que não pode ser encontrado em você. Eu não posso desejar receber do outro aquilo que nem eu mesmo tenho para entregar, porque eu dependo de Deus para entregar qualquer coisa. Então, igreja, vamos entender a igreja. A igreja é um organismo vivo que o Novo Testamento chama de corpo de Cristo. Pessoas. Essas pessoas se reúnem em um lugar, num endereço. E nesse endereço existe uma confissão, um credo, Assembleia de Deus, Batista e tal. Mas o que tem ali? Gente, um líder, líderes, a Bíblia e uma dinâmica de vida, de existência, de culto, de culto público e etc e tal. Esse ambiente é um ambiente maravilhoso, cheio de defeitos. Por quê? Porque eu cresço com o defeito do outro. Eu sou aperfeiçoado, eu exerço as disciplinas espirituais porque existem problemas. A falha do outro muitas vezes me ajuda a exercer, a praticar o fruto do Espírito. E o mais maduro ajuda aquele que está no início. Agora, o problema é que nós
começamos a frequentar um lugar e fazemos transferências para as pessoas. Toda transferência é, na verdade, um vislumbre. E é algo extremamente injusto, porque o outro não pode receber essa transferência, porque ele não dá conta. Então, as pessoas se frustram porque elas fizeram projeções, porque, na verdade, as carências que estavam dentro delas geraram vislumbres, e esses vislumbres, essas expectativas, foram depositadas em alguém. Esse alguém, muitas vezes, não vai dar conta. Exemplo, eu na igreja sou pastor, eu posso comunicar paternidade em algum momento? Posso, acolhendo, transferindo afeto, dando direcionamento biblicamente para a pessoa, mas eu não tenho como ser pai, porque eu já sou pai da Valentina, da Rebeca e da Zoe. Então eu não posso receber essa transferência. Mas qual é o meu papel como pastor? Você precisa, e eu vou ajudar a pessoa a encontrar Deus, a encontrar o Pai. Esse é o nosso trabalho. Então, no Pai, de acordo com aquilo que ele mesmo disse a respeito dele, Bíblia, eu posso construir a minha vida, eu posso fundamentar a minha vida. Esse alicerce é sólido, esse alicerce resiste às intempéries, os ataques. Agora, eu não tenho como construir a vida sobre o pastor, eu não tenho como construir a vida sobre o líder. É casa na areia. Casa na rocha é só sobre Cristo, sobre o ensino de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Não tem como. Então, em virtude dessas transferências. E aí as pessoas vão, em virtude das carências também, não resolvem, ao invés de resolverem, ressignificam como? Com serviço religioso. Então, eu não me sinto, eu não tenho família, eu não pertenço, então eu tenho esse vazio, eu quero participar de um grupo da igreja. Beleza, você pode participar de um grupo da igreja, mas se você não for curado, você vai transferir para o grupo da igreja. Verdade. Então, o dia que o grupo da igreja não conseguir te corresponder, você está com problema. Verdade. Eu não sou reconhecido, eu tenho uma necessidade de aprovação absurda. Eu quero ser um obreiro, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um levita, um cantor, porque eu quero aparecer para ser aplaudido, para ser reconhecido. Cara, altar de igreja não é para isso. Altar de igreja é renúncia, é glória de Deus, não é palco, não é lugar para ressignificar a vida. Sabe, porque se eu me movo pelos aplausos, se eles cessarem, não vou parar. Exatamente. Eu me movo pelo propósito, eu me movo pela glória de Deus. Claro que é um processo, as pessoas vão entendendo, vão crescendo. Então, quem está decepcionado com a igreja? Cara, você não está decepcionado com a igreja, você está decepcionado com você, porque você fez projeções, você colocou sobre o outro aquilo que você não gostaria que as pessoas colocassem sobre você. Então, entenda que se você é luz, se você está bem, vai ajudar o outro, vai cooperar. Agora, não tem como amar o noivo e não amar a noiva. A igreja de Corinto, uma igreja que tinha um problema moral gravíssimo, tinha lá na igreja de Corinto um membro que se relacionava com a sua madrasta. A igreja de Corinto tinha facção, uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas, e aquela disputa, os partidos, as facções dentro da igreja. A igreja de Corinto tinha disputa, os membros disputavam para, tipo assim, quem era mais espiritual, qual era o dom, era línguas, ou era uma coisa, ou era outra e tal. E mesmo essa igreja, Paulo escreve, Paulo chama essa igreja de igreja do Senhor, de igreja de Cristo, e ele trabalha essa igreja, ele cuida dessa igreja, ele escreve a essa igreja, ele envia pastores para cuidarem dessa igreja. Então, igreja é isso, é lugar de gente que está sofrendo transformação, está experimentando transformação. Claro que quem quiser permanecer no pecado não vai suportar esse ambiente, um ambiente em que a glória de Deus se revela, um ambiente em que a palavra de Deus é proclamada, mas as pessoas chegam como elas estão, e às vezes a gente pensa que o fato da pessoa frequentar o lugar, que ela já é convertida, o fato dela ter uma função, ser voluntária em algum departamento, que ela já é convertida. Às vezes não, às vezes era uma pessoa bacana, uma pessoa séria, e ela acabou ocupando um lugar. Depois aconteceu uma situação, acionou um gatilho, ela colocou para fora o tarde dentro dela, e ela ficou conhecida, porque pelo fruto você conhece a árvore. Então é cuidar, é amar, é conviver, entender que o outro é frágil, o outro é falho,
como eu também sou. Agora, é claro, as pessoas vão amadurecendo. E quem vai amadurecendo vai ocupando lugares. Muito bom, pastor. Né? Olha só, por exemplo, todos os que foram regenerados, que creram em Jesus e que foram regenerados, foram justificados, são filhos de Deus, sim ou não? Sim. Mas todos possuem a mesma idade espiritual? Tem gente que acabou de nascer. Sim, com certeza. E tem gente que é madura. Então Deus ama na mesma proporção? Sim, mas não confia em todos. Perfeito. Uau. Vai outorgar, vai delegar para gente madura. Vai liberar unção para quem sabe lidar com a unção. Quando Jesus pergunta, que diz os homens ser o filho do homem, lá em Mateus 16? Aí, uns dizem que foi Jeremias, outro Elias, outro... Alguns dos profetas. Um dos profetas, algum dos profetas e tal. E Pedro, né, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E tu se chamarás Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste. E tu se chamarás Pedro. E sobre essa pedra, primeiro ele fala Petros, depois Petra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus está dizendo ali? Uma interpretação básica, já que nós estamos falando de identidade. A partir do momento que você tem revelação a respeito de quem eu sou, eu digo quem você é. Então, se você diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, foi meu Pai que te revelou. Então, você só pode conhecer Deus, e você só pode conhecer Jesus a partir de uma revelação divina. Ou seja, palavra de Deus. Bíblia. Hoje, Bíblia. Ali, o Evangelho estava sendo, né, estava acontecendo, depois seria registrado. Ele vai dizer assim, e você se chamarás Pedro. E vai reafirmar essa identidade, esse nome até no grego. Vai reafirmar essa identidade. A identidade, você é parte da rocha, você é fragmento, você é parte da rocha, você é uma pedrinha, né? E ele vai dizer, e sobre essa pedra, que não é Pedro, não é pedra. Sobre esta Petra. Petra, sobre essa palavra, sobre essa revelação, Exatamente. eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E eis que te darei chaves. Te darei as chaves do reino de Deus. Chaves serve para quê? Abrir. Falou, Pedro, agora que você sabe quem eu sou, e que eu disse quem você é, eu te dou autoridade. Por quê? Porque um homem que não sabe quem é não pode receber autoridade. Porque se receber autoridade, pesa sobre as pessoas. Se receber autoridade, vai escravizar pessoas. Então, quem recebe a autoridade? Quem sabe quem é Deus, quem sabe, a partir de Deus, quem é. Ou seja, eu agora sei quem eu sou. Então, você sabe? Sei. Então, toma autoridade. Para você ser bênção na vida do outro. Para você transbordar sobre a vida do outro. Te dou as chaves, você vai pregar, cara. Vai abrir, porque o Evangelho vai fazer isso. O Evangelho do Reino de Deus. Que as pessoas vão entrar pela loucura da pregação, pelo anúncio do Evangelho. E Pedro foi um homem que se submeteu a Deus. Um homem que tinha várias falhas, como todos nós. Eu acredito até que Satanás estava investindo, pensando que ele seria um traidor. Tem uma hora que Jesus vai falar assim, Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás estava cirandando você, queria te peneirar, e eu roguei por ti, porque Jesus sabia que Pedro era um cara, apesar de afoito, precipitado, era um cara que realmente era verdadeiro, ele só não se conhecia. Ele achava que ele ia estar do lado de Jesus, que ele ia até o final, mas ele não sabia, ele não tinha consciência das suas debilidades. Até mesmo antes, quando Jesus ele começa a pré-anunciar que ele seria crucificado, Pedro chama ele no cantinho, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. É logo depois desse episódio, depois da confissão. E aí a hora que Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Não manda Pedro arredar, olha para Pedro, Satanás, mas repreende Satanás, mas olhando para Pedro. Porque está dizendo assim, Pedro, você deu lugar. É verdade. Mas quem está por trás é Satanás. É verdade. Você não entende as coisas de Deus. Entendeu? Então é isso. Mas eu me lembrei de algo assim, muito interessante, né? Sobre orfandade, identidade, uma história bíblica muito, muito poderosa que nos ensina muito, que é a história de um juiz de Israel chamado Jefté. Sim. Filho do Gileadita, filho de Gileade, o nome do pai dele era Gileade, e ele também era gileadita, porque ele morava na terra de Gileade. Quer ver? Essa história está em Juízes capítulo 11, ó. Que interessante, para a gente refletir um pouquinho aqui. Jefté, o gileadita, era homem valente, começa a falar das qualidades dele, né? Era homem valente, porém filho de uma prostituta. Então, quando a Bíblia fala assim, todas as vezes, preste atenção, que a Bíblia vem narrando, falando das qualidades de alguém, dos adjetivos e tal, e coloca um porém,
Ela está falando de um outro prato da balança. Todavia, entretanto. Exatamente. Tem isso. Porém, tem uma questão. Esse porém, o que vem depois disso é que vai definir muito da vida da pessoa. Esse porém pode destruir definitivamente a vida da pessoa. Por isso que eu preciso conhecer o meu porém. Saber o seguinte, eu sou isso, eu sou aquilo. Porém, então eu preciso trabalhar isso aí. Existe um outro prato da balança. E eu preciso entender isso e tratar isso aí. Então ele era valente, era isso, era aquilo, porém filho de uma prostituta. Então ele tinha um problema. Por quê? Porque ele carregava essa marca. Ele carregava isso. As pessoas eram o filho da prostituta. O filho da prostituta. Então aqui, o pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Ou seja, ele nasce de uma relação extraconjugal. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo, você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então, um problema familiar, esse cara não tinha nada a ver com a história, porque foi o pai dele que errou, mas ele estava nesse ambiente, os outros filhos não aceitavam esse irmão, colocaram ele para fora, ele foi rejeitado pelos irmãos. Qual é o problema maior aqui? O silêncio do pai. O pai não falou nada. Por que o pai não falou nada? Porque o pai tinha pecado. Então um homem quando ele vive, um homem quando ele se entrega ao pecado, ele perde a voz, ele perde a autoridade. Então ele não falou nada. Então ele teve a rejeição dos irmãos e o silêncio do pai, que é uma rejeição. O que acontece com ele? O processo de marginalização, que é o que a orfandade provoca. Aqui, você não herdará na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Olha aqui, foi para a boca de fumo. Aqui, ali alguns homens sem valor, ou homens levianos, se juntaram a ele e o seguiam. Ele passou a ser um líder ferido, que liderava outras pessoas que viviam situações semelhantes. Ou piores do que a dele. Ou piores que a dele. Situações semelhantes a que ele viveu, que ele tinha vivido. Então, ele vai agora liderar. Então, nós sabemos que alguém ferido, que alguém doente, provoca doença. Vai adoecer outras pessoas. As pessoas são lideradas. Uma pessoa curada vai curar a gente. Uma pessoa doente vai adoecer pessoas. Sim. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté, venha ser nosso chefe. A palavrinha mágica aqui, chefe. Venha ser nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Jefté era barra pesada, era um cara lutador, um cara guerreiro, era valente. E os anciãos entenderam o seguinte, cara, não tem ninguém aqui para lutar contra esses amonitas. Eles foram buscar Jefté. O que eles estavam interessados? Na pessoa Jefté ou no serviço dele? Serviço? Serviço. No serviço dele, o que ele podia fazer. Perfeito. Só que Jefté vai falar algo aqui. O que Jefté vai falar? O que está no coração dele, porque a boca fala aquilo que está no coração. O que está no coração você coloca para fora. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, vocês não são aqueles que me odiaram, me expulsaram da casa de meu pai, porque o pai foi junto com os anciãos para expulsar Jefté. Por que vem a mim agora quando estão em aperto? Olha só, ele está ferido. Meu Deus. E com razão, né? E com razão, mas ele está ferido. Ele falou assim, não foram vocês que me rejeitaram, me botaram para fora? Então, olha aqui. E agora vocês vêm me procurar? Ele está dizendo o seguinte, eu estou ferido. Eu estou magoado. Eu estou sentido. Tá? Eu estou sentido. E o problema é o seguinte aqui. O problema é que eles vão apresentar para ele uma proposta de ressignificar. De atribuir valor. Os anciãos de Gileade responderam a Jefté, é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Agora o que acontece? Um cara como Jefté, analisando o comportamento dele, ele foi rejeitado. Ele precisava de reconhecimento. Apresentaram para ele uma proposta de reconhecimento. Seja nosso chefe. E o que o cara pensa? Um cara que está ferido assim, com rejeição.
Há muito tempo não sentindo um sentimento de reconhecimento. Tudo que ele queria parecia. Exatamente. Agora eu vou dizer para todo mundo que eu sou bom. Agora, por que competição? Por que às vezes muita gente é competitiva? Porque ela não sabe o lugar dela. É ausência de paternidade, então é orfandade. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai buscar alguma coisa para dizer assim, eu sou bom, eu sou melhor. Esses que me rejeitaram, agora vão ver. Por isso eu estou estudando. Então, isso gera uma energia, mas depois destrói. Eu vou provar para todo mundo, que esses irmãos me colocaram para fora, o meu pai que não me deu valor. Sabe? Claro que a gente pode superar, crescer, desenvolver, mas eu não posso fazer isso para o outro. Sabe? Eu não posso com a motivação errada. Com a motivação errada, partir de uma carência, de uma falta, de uma debilidade. Isso vai dar problema, isso vai virar um câncer na minha vida depois. Isso vai destruir. Aí o que acontece? Eles vão, Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês, de novo chefe. Eu vou ser o chefe, vocês vão deixar o seu chefe? Aí os anciãos de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz, você vai ser nosso chefe. Então aqui os religiosos estão apresentando para ele uma proposta de ressignificação. A pessoa de Jefté está sendo desconsiderada. É só o seguinte, faz o serviço, faça para ser. Vou te apresentar, vou te dar o título de chefe. Você quer o título? Você tá debaixo da roupa, da indumentária, você está ferido, você está arrebentado. E usam até Deus como testemunha, né? Isso aí, vou botar Deus no negócio, espiritualização. Exatamente. Nossa, não, o Senhor me chamou e tal, aquela coisa toda. Aí, se vocês quiserem voltar, aí ele vai dizer, o Senhor nosso testemunho. Então Jefté foi, os anciãos de Israel, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre ti. Jefté proferiu todas as palavras diante do Senhor em Mispá. O que acontece aqui? Aqui não fala em nenhum momento que Deus falou, que Deus respondeu Jefté. Deus queria realmente livrar Israel, que era o povo dele. Né? A vontade soberana de Deus é prevalecer. Mas olha como isso acontece, como isso acontece. E ele começa agora a liderar e ele faz um voto com Deus. Olha aqui, Então, aqui o verso do capítulo 11, o verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade de Manassés e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, Deus não pediu esse voto. E esse voto, inclusive, demonstra um desconhecimento bíblico gigantesco de Jefté, que deveria conhecer pelo menos a Torá. Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. O cara falou o seguinte, se eu voltar vitorioso, quando eu chegar na porta de casa, quem sair eu sacrifico. Ou seja, ele está cogitando, podia sair a esposa, que podia sair o filho, que podia sair a filha, que ele só tinha uma filha. Ele cogitou isso, que algum familiar poderia sair. Esse cara, como é a orfandade e o desejo de aprovação era, pulsante dentro dele, ele queria fazer um voto para ser mais espiritual que todo mundo. Eu vou fazer o maior voto, eu vou jejuar como ninguém jejuou, vou fazer, uma motivação tá errada, cara. Quem sair da porta da minha casa eu vou oferecer em holocausto, que ele tem que dizer para as pessoas que ele é menor do que todo mundo, que ele é mais espiritual que todo mundo. Então você fala, você jejua 24 horas, jejua 48. Você jejua 48, 72. Você jejua 5 dias, porque eu tenho que provar isso para os outros. Que loucura, mano. Aí o que ele faz? Ele volta vitorioso. Quando ele chega em casa, a filha dele sai correndo ao encontro dele. E ele falou que ele ofereceria em holocausto. O holocausto é oferta queimada. Olha só o que acontece. Meu Deus, ele voltou, a filha que saiu. A filha que foi no encontro aqui, ele vai dizer assim, Parece história de filme. História de filme? Quer ver, A hora que ele chega. Velho. Quando Jefté voltou para casa, a sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína. Filha, foi ele. Meu Deus. Porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Olha isso. Sabe quando que Deus pediu o sacrifício humano? A única vez foi para provar a fé de Abraão. E ele falou, não é esse sacrifício que me abraça.
e foi lá e apontou para o animal que morreu no lugar de Isaac. Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo você fez. Ela também doente. Aí tem uma discussão teológica, sacrificou ou não sacrificou? Para mim, sacrificou, porque ele era um cara que tinha uma necessidade de aprovação muito grande. Ele não voltaria atrás, senão você é um boboca, falou as coisas e não cumpriu. Entendi. Então esses homens muitos dizem, eu falei, eu vou fazer e tal. E aí o que aconteceu? Se ele sacrificou a filha, o que o texto dá a entender, fora isso é conjectura, tanto que ela fala, faz em mim, pode fazer, o que você fez, pode fazer. Ele matou uma pessoa, matou a filha, que nunca Deus pediu isso, jamais. Sim. Ele que colocou, igual eu posso chegar aqui, Deus não pediu isso aqui, Deus pediu mesmo, você está inventando para dizer para os outros que você é super espiritual. Sim. A família dele acaba, ele não tem descendente, acabou. Que meu pai. Então, existem pessoas que estão chegando nas igrejas, que estão chegando nas empresas, que elas têm uma ferida emocional e Satanás parasita essa ferida, que elas estão dispostas a tudo pelo sucesso. E isso que você está falando só... Elas estão até dispostas a sacrificarem a própria família pelo sucesso, para dizerem para as outras, eu sou bom, eu sou o cara. Quantos, às vezes, líderes religiosos, quantos membros de igrejas, às vezes botam o filho para fora de casa para dizer que tem governo, para dizer que manda, para dizer que é isso, que é aquilo. É assim que nós transformamos alguém? Em que lugar na Bíblia a rejeição transformou alguém? Só o amor de Deus pode transformar. A rejeição, a indiferença não transforma ninguém. Sim. Entendeu? Então, Jefté é uma história assim. Quantas pessoas estão chegando como Jefté nas igrejas hoje? Aí, às vezes, o líder, ele faz o quê? Ele, ao invés de falar, ei, não quero seu serviço, eu quero cuidar de você. Senta aí, escuta, senta na mesa, fica em paz. Vai ter uma hora de servir, mas depois, no processo de Pedro, você precisa saber quem é Deus, você precisa saber quem você é, para depois você receber a autoridade. E eu acho que isso até transcende, né, Tiago? A gente está falando aqui sobre essa história que você contou sobre o aspecto espiritual, mas isso se reflete dentro de uma empresa, dentro de uma família. Lógico. Hoje, mas gente competindo, gente brigando dentro de empresa, clima organizacional horroroso. Exatamente, e a necessidade, e uma coisa que mais me surpreende nessa história, e que eu vejo na vida, é o que a busca pela aprovação faz uma pessoa fazer, e é muito comum pessoas estarem fazendo atrocidades, Sim. porque no final das contas elas só querem ser amadas Isso e aí. aprovadas por outras pessoas. Isso aí. E aí, e a conclusão disso tudo é, a busca por aprovação é uma sede que não pode ser saciada, né? Exatamente. Você não pode, nunca vai conseguir saciar essa sede. Exatamente. Porque a pessoa que ela é pisada, uma vez que ela é pisada na vida, e ela começa a querer crescer, é uma lei natural, ela vai crescer e ela vai pisar nas outras pessoas, não tem Isso como aí. essa pessoa, porque fizeram comigo, eu vou fazer também, porque funcionou comigo. Isso. Então funcionou comigo, a pessoa pisar Elas vão em mim, replicar. a pessoa me repreender, me jogar lá Olha aí embaixo. quanto eu cresci. Olha aí quanto Aí eu vou consegui. crescer, agora ninguém me segura. Agora eu vou pra cima delas. Tem muita gente que Sim. promove isso Sim, nas sim. redes sociais, principalmente. Sim, sim. Ó, pra você crescer, Quem te viu passar na prova e não te Você tem ajudou, que quando ignorar. tiver na bênção, vão se arrepender, né? você tem que ignorar as pessoas não vão te ajudar, você vai crescer sozinho, você vai deixar de depender delas, você vai ser dono de si, as pessoas não vão mandar em você. E aí as pessoas crescem com a motivação errada. Sim. Eu acho que o grande Isso perigo- vira um câncer. A médio e longo prazo, você vê que essas pessoas adoecem, sabe? E depois perdem família, porque então esse cara destruiu a família dele. Indo pro final pra gente finalizar, e hoje aqui, literalmente, não prometeu nada, mas entregou tudo. Pegou muito. Vamos finalizar para encerrar aqui esse momento maravilhoso que a gente está aqui junto, falando rapidamente a sua visão sobre o crescimento da religião. A gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos fariseus ali. Existem muitos fariseus no mundo atual, Gilvan? Existiu, sempre vão existir, né? Sempre faz parte, né? Entendeu? Mas você acha que a promoção da informação, que hoje a informação chega para muitas pessoas, dá a condição de as pessoas se tornarem menos religiosas? Porque antigamente, às vezes a gente associava que a religiosidade acontecia pela ausência de algumas informações, que limitava às vezes a visão de só enxergar para um lugar. Como é que você vê essa perspectiva, esse ponto? a questão da religiosidade, primeiro a gente precisa pensar assim, a religiosidade, no sentido de legalismo, de regras, é algo ruim,
regras humanas, tá? Porque existem regras. Perfeito. Faz parte. Você vai gerir um povo, você vai gerir um ministério de música na igreja, você vai gerir um departamento infantil, você vai gerir um departamento de trânsito, de segurança, de multimídia. Você tem que ter regra, ó, tem hora para chegar, a gente fazer tal coisa, a gente precisa vestir às vezes assim, em virtude disso ou aquilo. Por exemplo, nós vamos gravar, às vezes tem uma cor de roupa, né? Você tem que ter ensaio, então você tem, sabe? Então isso faz parte. Agora, eu não posso colocar regras para a graça de Deus. Ah, perfeito. Eu não posso colocar regras que impedem o pecador ou que colocam um peso sobre o pecador nesse processo de arrependimento e de regeneração. Agora, regras existem. Na sua casa tem regras? Sim. Levantou, arruma a cama, ou escova Sim, dente, ou vai para o café, tal hora faz uma coisa. Todo lugar tem regras. Agora, essas regras não podem ocupar ou atrapalhar as pessoas de experimentarem a graça de Deus. Agora, qual é o problema da religiosidade? É que a religiosidade, ela comunica um falso mérito. Então, às vezes, o religioso é o cara que cumpre as regras e, às vezes, esse cumprimento, essa fidelidade às regras acaba gerando um sentimento de mérito. Isso é perigoso. Eu achar que eu não preciso da graça, que eu sou credor de Deus, sim, eu começo a confiar muito nas minhas obras, isso é perigoso, tá? Mas regras existem. E outra coisa, a religião, a religiosidade, ela limita você. Ela limita, por quê? É uma visão que limita, teoricamente, limita Deus, porque é um ponto de vista a respeito de Deus, que é a vista de um ponto. Então, como eu enxergo Deus dentro da minha doutrina, dentro da minha teologia, dentro da minha experiência, então eu estou enlatando Deus. Deus não dá para ser enlatado. Sim. Né? Não tem como. Então, eu preciso entender que eu só posso conhecer sobre Deus por meio da palavra e por meio do Espírito. Não adianta colocar regras. Perfeito. Agora, existe no ambiente de convívio regras para você conviver, para você fazer as coisas. Tem hora para abrir, tem hora para fechar. Isso aí faz parte. Né? O problema é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, em virtude das feridas e tudo que elas viveram, elas estão muito feridas, elas não querem se submeter a nada. Nem a pai, nem a mãe, nem a pastor, nem a empresa. Por isso que hoje é difícil alguém ficar numa empresa. Né? Você contrata uma pessoa, ela fica 10 dias, 15 dias, daqui a pouco ela larga. Eu tenho um amigo que ele tem um restaurante, toda semana quando eu vou no restaurante tem uma pessoa diferente. Eu falo, pô, bicho, e aí? Aquela pessoa estava lá semana passada, não quis vir no domingo trabalhar, ligou para mim de manhã, não vou trabalhar não, porque hoje é domingo. Mas eu não te contratei, a sua folga não era segunda. Mas eu não quero mais não. Então assim, sabe, falta de compromisso, falta de respeito, às vezes essa falta de respeito com o pai, com a mãe, desrespeita também um líder, desrespeita muitas vezes o líder da empresa. E pô, você está entrando no negócio, você tem que saber o seguinte, eu estou entrando, existe um padrão. Sim, com certeza. Existe algo estabelecido, eu estou entrando naquilo. Eu acho que a nossa parte como empresário, como pastor, como líder, seja numa empresa, seja numa igreja, foi mostrar o seguinte, ó, aqui funciona assim, você está afim? Ser verdadeiro, ser franco. Aqui a gente entende isso. Beleza para você? Beleza, então vamos junto. Ah, não, pô, tranquilo, você é livre. Perfeito. Procura alguma coisa que você se identifique, vai lá e Deus te abençoe, seja feliz. Nós somos amigos, somos irmãos. Sim. Mas para caminhar junto, cara, tem que estar disposto. Tem que estar disposto. E o seguinte, tem que ter unidade, senão não dá. Senão, imagina, cada um faz o que quer. Você vai para um lado, chega na empresa, não, hoje é assim, não, mas está programado para a gente gravar o podcast 18 horas. Não, mas eu achei que não é mais assim, não. Aí vem o outro, hoje eu não vou trabalhar, não. Mas tem compromisso, tinha que atender o cliente. Não, mas eu sou livre e eu não preciso ir aí. Pô, bicho, beleza, mas você não pode. Beleza, você faz se você quiser, mas você só não pode estar aqui comigo. Perfeito. Porque para estar comigo a gente precisa estar junto, existe um projeto, existe algo estabelecido. Nós estamos caminhando nesse sentido. Perfeito. Entendeu? Não, eu acho muito interessante porque eu comecei a ler a carta de Tiago, uns tempos atrás, e Tiago fala sobre algo muito importante acerca da religiosidade da pessoa. Sim. Então Tiago vai falar no capítulo 1 da sua carta, nos versículos 26 e 27, sobre de fato que a religião
de Sim, Deus. Sim, que você quer ser religioso? Então faz isso. Ó. E aí ele fala, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Com sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Isso. É isso, bicho. Então vai lá, cara. Ele está dizendo o seguinte: se essa religiosidade sua não tem nenhuma aplicação prática, se o amor ao próximo, se a consideração ao outro não é algo que evidencia a sua religiosidade ou frutos que denunciam a árvore, vamos assim dizer, não tem sentido nenhum. Não tem valor Se nenhum. você não refreia a sua língua, quer dizer, você tem às vezes um vestido grande, mas a sua língua é comprida também, Sim. não adianta. Outra coisa, se você está preso a filosofia, uma coisa, cara, isso não vale nada. Então, você quer ser religioso? Vai lá, visita as viúvas, os órfãos, socorre quem necessita e vai. Atende ao próximo. Atende ao próximo. É exatamente acabou. isso. Por quê? Porque Deus escolheu ser amado do próximo. Então, eu não posso entregar amor para Deus. Deus, toma amor. Deus não precisa de amor. Deus é amor. Deus, toma meu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Então, eu entrego ao outro. E Deus recebe a minha motivação. Perfeito. Então não existe. A cruz é vertical e horizontal. Porque a cruz, ela está mostrando o que para nós? Esse relacionamento aqui vertical, essa reconciliação por meio de Jesus Cristo, reverbera aqui. Se essa reconciliação não reverberar aqui, não tem sentido. É vazia. Então se essa fé não gera obras, você não é salvo pelas obras, mas você é salvo pela graça mediante a fé Para as boas obras. Então não gera nada. Você não ajuda ninguém, você não tem misericórdia de ninguém, não tem sentido. Perfeito. Meu Deus. Pastor, já encerrando aqui nosso podcast, Bem, eu queria que você desse agora não uma introdução, mas uma conclusão geral de tudo aquilo que a gente falou. Falamos sobre paternidade, orfandade, identidade, falamos sobre religiosidade, tudo isso. E tudo isso está no cerne do Evangelho. Todas essas coisas fluem em torno do o Evangelho. Evangelho é integral. Então explica para as pessoas, já deixando para elas aqui uma mensagem, a mensagem da cruz, porque é o que a gente defende. Sim, O que é o Evangelho? sim. Do que as pessoas precisam se preocupar referente à sua vida, referente ao que elas são diante de Deus, Sim. mas com foco no Evangelho. Sim. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Evangelho são boas notícias. É o que Deus fez por você por meio de Cristo Jesus. O que te transforma, resumindo tudo, não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você. Então, se lança diante de Deus. A cruz, Jesus estava com os braços abertos, exatamente para poder receber todos nós. Ele está e continua de braços abertos. Então, leia os evangelhos, ore do seu jeito, não se preocupe com teologia, se preocupe com a Bíblia, não se preocupe em discutir se você é uma coisa, se você é outra, se você é isso, se é aquilo. Abre o seu coração, aceite Jesus, leia os evangelhos, depois Deus vai te amadurecer, você vai entrar no processo, mas não fica preso a um monte de coisa. Não enxergue também a igreja como supermercado. Deixa eu ver isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. A igreja não é para o que você gosta, que você não gosta. A música que eu gosto, a música não é para nós. Nós somos abençoados, né, com a palavra de Deus que é cantada, mas não é para nós. A palavra precisa ser bíblica, precisa ser cristocêntrica. Procura um lugar, tem bons lugares. Existem lugares ruins também, mas existem bons lugares em que a palavra de Deus realmente é pregada, Jesus é o centro, então não vai reforçar seu egocentrismo, pelo contrário, vai crucificar o seu ego, e Cristo vai ser entronizado, e Deus vai direcionar, você vai vivendo, vai se relacionando com o Espírito Santo, e Deus vai direcionando a sua vida. Mas não fique preso a achar uma coisa perfeita, a esperar um anjo do céu. Não, procure um lugar, comece a ouvir a palavra, se relacione com as pessoas e toque sua vida. Deus vai te direcionar, Deus vai te abençoar, nós temos certeza. Glória a Deus. Amém? Pastor, a gente quer agradecer aqui em nome da Aliança Digital. Eu que agradeço a sua oportunidade. presença. Foi excelente demais. A gente saiu daqui com muita virtude, a virtude do Espírito pulsando no nosso Glória sangue. a Deus, aleluia. Então, obrigado pela sua presença aqui. Creio que as pessoas também vão desfrutar do seu conhecimento, tudo aquilo que você agregou de valor para Estamos à elas. disposição.
Um prazer. Estamos encerrando aqui o nosso podcast número 2 da Aliança Digital. O Aliança Cast encerra por aqui agora. Mais uma vez, deixando aqui a nossa palavra de gratidão ao pastor Gilvan. Amém. Segue ele nas redes sociais. Passa para as pessoas aí o @, da comunidade e o seu @ também. @comunidade Vila Velha e o meu Instagram pessoal, @Gilvan, com M no final, Fonseca JR. Segue lá, pessoal. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu.